SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor, chamado para proclamar o Evangelho, para declarar a palavra poderosa do Reino de Deus, aonde Ele nos enviar, aonde Ele me enviar. Glória a Deus. Eu quero compartilhar, amados, um texto que está em Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vocação, a soberana vocação daquele que é chamado, daquele que é instruído, daquele que é amado por Deus, né? Aquele que se faz apresentável ou se apresenta a Deus. Todas as vezes que nós, como irmãos, como pessoas que caminhamos e não entendemos por que alguns estão na presença dele e alguns não, nós precisamos entender que não somos nós que escolhemos a Jesus. Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro e Ele nos escolheu. E aí alguns podem pensar assim, mas existem pessoas que Deus separa, alguns Ele escolhe, alguns não, Ele faz acepção de pessoas? Não, Ele não faz. Amados, o que Ele olha é o coração desejoso por mais dele, mais da presença dele, um coração livre para recebê-lo, um coração livre para entender a sua palavra. É nesse ponto, é nesta hora e pela graça e pela misericórdia, Ele nos alcança, Ele nos chama e Ele faz morada em nosso coração. O Espírito Santo habita em nós, passa a habitar em nós. Por isso nós precisamos entender que enquanto o meu e o teu coração for duro, for um coração que não é atraído pela vontade de Deus, pelo favor de Deus, amados, é difícil com que Ele se aproxime de vós. A questão não é se Ele tem poder ou não para fazer. Ele tem poder para que todos fossem regenerados, para que todos fossem alcançados. O detalhe é que Ele é tão santo e tão poderoso que Ele dá a liberdade para você escolher. Por quê? Ele não coloca um jugo sobre você, Ele não coloca uma imposição sobre você. Ele simplesmente pede que você o aceite. Ele pede que você o deseje, que você esteja na presença dEle. Então, amados, Ele dá a opção de escolha a você, a mim e a você. Por isso, Ele é um Deus soberano. Por isso, Ele é um Deus que não oprime, que não subjuga, que não determina o que Ele quer. Porque se Ele determinasse o que Ele queria, amados, tudo seria diferente. Porque a vontade dEle é perfeita. Amém? Eu quero compartilhar aqui, então, a partir do versículo 12 até o 14, que diz assim: Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, aqui Paulo está falando aos filipenses algo tremendo. Ele diz claramente, mesmo sendo um homem muito usado por Deus, um homem que tinha convicção do seu chamado, um homem que expunha a palavra de Deus de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, um homem que foi usado em curas, em libertações e tantas outras situações, aonde ele passava, implantou igrejas, determinou que pessoas caminhassem na vontade de Deus, escreveu tantas cartas para que as pessoas, mesmo algemadas, a palavra de Deus pudesse chegar a pessoas, a igreja e tantas comunidades. Então, amados, nós olhamos aqui, Paulo falou, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Ou seja, todos nós, amados, temos uma trajetória de vida em que nós caminhamos no Evangelho, quando nós estamos inseridos no reino de Deus,
dizendo assim, buscando a palavra de Deus, nós caminhamos em passos lentos alguns, como se tivesse uma pessoa, uma criança recém-nascida, depois ela vai engatinhar, depois ela começa a caminhar, depois ela começa a aprender coisas. Assim é no reino de Deus. Quando iniciamos, temos tantas dúvidas, temos tantas coisas que não entendemos, tantas coisas que gostaríamos de saber mais profundamente. Todos nós somos assim. E Paulo deixa claro, olha, não que eu já tenha obtido, não que eu já tenha conquistado, não que eu seja uma pessoa totalmente instruída ou saiba de todas as coisas, porém, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, quando nós lemos esse versículo 14, ele fala assim claramente, Paulo, quando Saulo fez muitas coisas más, muitas coisas agora como Paulo praticou coisas boas, ou seja, houve uma mudança, o perfil, o caráter mudou totalmente. O homem que antecede a conquista ou a vitória em Cristo Jesus, ou o acompanhamento, ou a apresentação de Cristo a ele, agora começa a fazer coisas diferentes. Então as pessoas costumam olhar para nós com olhos pré-julgadores, né? como o nosso passado, ou até mesmo usa um ditado popular, o passado dele condena, o teu passado te condena. Não, o teu passado não pode te condenar, porque a partir de eu estar na presença de Jesus, de eu me arrepender dos meus maus caminhos e dos meus pecados, agora me tornei nova criatura em Cristo. Então as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora, se eu olhar para o passado, se os olhos dos acusadores me oprimirem ao ponto de eu parar, amados, então eu não conheço a Jesus, eu não posso parar. Paulo está dizendo aos Filipenses, porém, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou seja, o alvo é Jesus Cristo. O alvo de Paulo era Jesus, prossigo para o alvo. Prossigo, mas que alvo? Como Jesus não está mais aqui, Jesus está nos céus, nos deixou o Espírito Santo, Paulo está prosseguindo. Exatamente, prosseguindo para o alvo. Até que a morte chegue na vida de Paulo, Paulo está prosseguindo para Jesus, porque ele sabe que estaria com Jesus no dia da sua morte. Então esse prosseguir para o alvo independentemente das circunstâncias e da situação, eu prossigo em frente. Eu prossigo em frente, caminhando de glória em glória, falando da palavra de Deus, tocando vidas, tocando pessoas, influenciando pessoas não para o mal, mas para o bem, não para as coisas más, mas para as coisas boas, não para o reino das trevas, mas para o reino de luz, do reino de Deus. Então, quando nós caminhamos, amados, Paulo outrora causou sofrimento aos cristãos. Porém, Paulo sofreu por Jesus. Saulo perseguiu e Paulo serviu. Uma diferença grande, da mesma pessoa. Outrora Saulo, o perseguidor. Agora Paulo, um servo de Deus, servindo o reino de Deus. Então, amados, as coisas são distintas e preciosas no reino de Deus. Muitas pessoas... E aí você pode se questionar, mas pastor, eu conheço muitas pessoas que vão na igreja, muitos pastores, muitos diáconos, presbíteros, líderes de louvor, enfim, líderes de ministério, de homens, de mulheres, enfim, qualquer cargo dentro de uma denominação. Amados, você não precisa, o teu foco, a tua impressão, a tua expectativa não pode ser depositada no homem. A tua expectativa, se for depositada total e plenamente no homem, você deve respeitar, sim. Eu não estou falando nada diferente disso. Respeito, honra a quem merece honra, respeito a todos. Agora, quando você olha para o homem como ele, o autor e consumador da tua fé, ele como a imagem e o reflexo de Deus na terra, cuidado, amados. Cuidado, porque você está idolatrando. E a idolatria, Deus abomina a idolatria. Quando eu olho para um homem, um excelente pregador, um homem de Deus, um homem temente a Deus, um dos santos aqui na terra, um profeta de Deus, eu preciso olhar que quem está o conduzindo, que quem está estabelecendo aquilo na vida dele, o poder na vida dele, o poder emanando de Deus na vida dele,
é o próprio Deus. Portanto, nós precisamos entender, amados, que um homem que busca Deus, ele vai fazer coisas diferentes para o bem. Um homem que busca Deus, ele vai transmitir coisas diferentes para o bem. Seja que a palavra pareça dolorosa, dura, seja que a palavra pareça um confronto, mas é para o bem. Por quê? Porque o confronto nos faz endireitar os nossos caminhos, ou seja, eu estou saindo do alvo, eu estou saindo da vontade permissiva de Deus, eu estou saindo do centro da vontade de Deus. E agora, pelo confronto através da palavra de Deus, eu retomo a minha caminhada em direção ao alvo, Cristo Jesus. Porque o alvo, amados, não é um pastor. O alvo para o católico não é o Papa ou o Padre. O alvo é Jesus Cristo. Sabe, amados, nós vemos coisas que Deus abomina aqui na terra. Sabe, pessoas colocando suas mãos, tocando na face de uma imagem produzida, feita pela mão humana, né? Montada, produzida em madeira ou em gesso, em alguma coisa, de barro ou de pedra ou de pedras preciosas, e a pessoa toca nessa imagem como se ali estivesse poder. Amados, não é nem uma pessoa, é uma imagem. E aí, quando eu não entendo isso, eu, com a minha mente deturpada pelo ensino errado, eu acho que se eu tocar naquela imagem, naquela escultura, eu posso ter vitória, seja financeira, seja vitória no relacionamento conjugal, seja dinheiro, né? Eu tenho algum benefício. Amados, quem ensinou isso para você? Quem disse isso para você, amado? Olhe para as coisas que testificam o reino de Deus. Jamais em nenhuma Bíblia, nem na evangélica, nem na católica, em nenhuma literatura que agrega a perfeição de Deus ou que institui a palavra poderosa do reino de Deus, estabelece isso. Se você tocar num homem, se você tocar numa imagem, você será curado. Não. A palavra de Deus diz, quando a mulher do fluxo de sangue tocou nas orlas das vestes de Jesus. Agora, dos homens, quando os apóstolos passavam e eram curados pessoas, a presença dele fazia com que pessoas fossem curadas pela sombra, né, de alguns curados. Mas, amados, entenda que é o poder de Deus se manifestando na vida de uma pessoa e tocando outras vidas. Eles mesmos, quando foram chamados de idolatrados, quando se prostraram diante de Paulo, Paulo falou, não façam isso, sou pecador igual a vocês, eu sou simplesmente um homem, a autoridade está em Jesus Cristo, a honra está em Jesus Cristo. Não façam isso. Amados, nós precisamos entender que o nosso alvo é Jesus Cristo. Por isso, essa soberana vocação, Paulo está dizendo, não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, eu não sou perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo pelo que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que te conquistou? De que forma Jesus te conquistou, te constrangeu? Pelo amor, pela fidelidade, pela compaixão, pela misericórdia, pela graça. Sois salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Amados, ele te conquistou com laços de amor. Amor, compaixão, misericórdia, e a graça, o favor imerecido te alcançou de uma forma tremenda. Então, quem disse que eu alcancei algo por mérito meu? Não, tudo foi pela graça. Quem disse que você alcançou os benefícios do Senhor, a palavra de Deus, pelo teu mérito? Não, foi pela graça, pela misericórdia do Senhor. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Por isso, amado, prossiga em frente, independentemente da situação contrária, independentemente do que você está vivendo. Pode ser que seja uma enfermidade, pode ser que seja um problema do relacionamento conjugal, pode ser que seja um problema financeiro, pode ser que seja o problema que nós estamos vivendo no Brasil. Prossiga, caminhe confiando em Deus, amado. Tome suas medidas cabíveis, sim, mas pare para pensar. Deus é o restaurador.
Deus restaurou Israel, Deus restaurou homens, Deus restabeleceu o princípio da sua palavra e nós, amados, como homens e mulheres convictos do amor de Deus para conosco, amados, tenham uma vida abundante na presença dEle. E a vida abundante na presença dEle não está relacionado à fortuna, à riqueza, está relacionado a uma vida de paz, uma vida de esperança. Quando vocês têm em casa, tem o teu alimento para te suprir, quando você tem o teu teto para te acolher, para dormir, quando você tem tua esposa, tua família para se alegrar em momentos de alegria, para se entristecer e chorar em momentos de tristeza. Eu não sei, nós todos passamos por momentos de alegria e momentos de tristeza, amados. Ninguém está isento disso. Mas nós precisamos, essa é uma vida abundante que Deus faz, uma vida de paz. Você trabalhou o dia todo, à noite você está bem com a sua família, dorme bem, acorda, no dia seguinte continua caminhando. Veio a adversidade, eu fiquei meio esmurecido, meio entristecido, mas eu continuo confiando no autor e consumador da minha fé e prossigo para o alvo. Portanto, amado, você que está parado, estagnado, você que está pensando em morte, por gentileza, renove as suas forças em Cristo. Caminhe para o alvo é Cristo Jesus, em breve Ele voltará, em breve Ele estará conosco, amados, e você precisa estar preparado para isso. Ah, pastor, mas como se prepara se é Ele que nos salva pela graça? Sim, mas você precisa estar na expectativa de que estará com Ele eternamente e fazendo as coisas do reino dEle, fazendo as coisas conforme a sua palavra, a palavra de vida eterna, a palavra que te dá esperança, a palavra que te consola, a palavra que te confronta, a palavra que te regenera, amados. Prossiga para o alvo, em nome de Jesus, que você tenha esperança em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida. SBT, a cara do Brasil.